Gávea, pela Libertadores da América também. Bom, enquanto isso, Vasco e Botafogo voltam às atenções essa semana para a Copa Sul-Americana. Começando pelo Alvinegro, o Botafogo empatou contra o Curitiba, lá no estádio Newton Santos pelo Brasileirão, e agora viaja. Tem o Racing pela frente, pela Sul-Americana. O Vasco joga aqui no Rio de Janeiro, amanhã, contra o Audax Italiano. O Cruz Maltino vai tentar reencontrar também o caminho das vitórias. Dessa vez, com o Renato Gaúcho à beira do gramado. A gente lembra que na semana passada, contra o Barraca Central, Renato Gaúcho não viajou para a Argentina, mas agora, depois da Conmebol abrir um protocolo contra ele por não ter feito a viagem, ele fica à beira do gramado contra o Audax Italiano. Um dos jogadores do elenco principal que deve estar em campo é Nuno Moreira, que não entrou em campo contra o Remo e agora deve ser um dos titulares. Craque Neto. Aí havia o visual, né? Do Pão de Açúcar, né? É. Lá dos bondinhos lá. A gente tem aí, ó, o Pedro no Flamengo, 163 gols, artilheiro do século, passou o Gabigol de 161, é o sexto no ranking geral. Em 2026 fez 20 jogos, 11 gols e 3 assistências. Bateu o pênalti contra a Croácia, coisa que o Neymar não bateu. Marquinhos, Estevão, Rodrigo, que errou. Qual a ideia do Flamengo, que está a 6 pontos atrás da equipe do Palmeiras? Primeiro você, Quesada. E aí, um jogo a menos. Ganhando esse jogo, que é óbvio que vai ganhar, vai ficar com 3. De novo, o Flamengo e o Palmeiras brigam por Brasileiro, Libertadores e tudo mais. E por que o Pedro... Eu vi algumas pessoas colocarem aí, Quesada, Marília, Ruiz, Godoy, e a vocês todos do Brasil, né, que está junto com a gente em todos os lugares do Brasil. Muito obrigado pela audiência de vocês todos. Qual a ideia de não convocar o Pedro e convocar o João Pedro? Qual a ideia de convocar o Pedro e não convocar o Endrick? Qual a ideia de não convocar o Pedro e eu convocar o Matheus Cunha? O que eles jogam mais, no ponto de vista de vocês, em relação ao que esse cara joga? Porque o que o Pedro joga nos últimos 5 anos é uma barbaridade. E quem arrebentou com ele, para mim, foi o Felipe Luiz. Né? Qual a ideia desse jogador que não sei se tem outro nesse país que seja centroavante como o Pedro do Flamengo? E que por sinal, parabéns lá ao repórter da Globo, que entrevistou, não sei como é que chama, é um loiro lá, não sei o nome dele, né? Ele entrevistou, acho que o Carlos Gil, é o Carlos Gil? Ele entrevistou, não sei se foi o Paquetá, falou muito obrigado pela vitória. Vocês acham que a Globo é Flamengo ou não? Muito obrigado pela vitória. Terminou assim a entrevista. Oh, legal, muito obrigado aí de vocês todos, muito obrigado. E aí, Quesada, muito obrigado. Olha, Pedro e João Pedro, hoje o João Pedro está na frente. Endrick e João Pedro, o Endrick pode ser o reserva imediato. Tá